Neste vídeo eu vou te falar sobre um ingrediente que muitas pessoas têm dificuldade de utilizá-lo corretamente. Vou te falar como eu prefiro usar e também quais as proporções que eu recomendo que você use nos seus pães e bolos sem glúten. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se agora. Eu sou a Gabriela e aqui eu te mostro que pães e bolos perfeitos sem glúten existem e te ensino a fazê-los. Algumas pessoas já chegaram para mim falando: ai, meus pães, meus bolos ficam firmes, ou então ficam esfarelando demais quando eu corto, né? Depois que eles estão assados eu fatio e aí eles farelam, ou ficam muito consistentes, com o miolo parecendo pão de queijo. E geralmente quando as pessoas me contam essas características, né, que ficam os seus pães e seus bolos, eu já lembro desse ingrediente, é a goma xantana. Se você está errando na quantidade utilizada na receita, você pode ter esse tipo de prejuízo na sua receita, um pão que esfarela, um pão que fica muito firme, que não cresce tão bem, né? Pode ser por conta da goma xantana. A goma xantana é um agente de liga e ela atua nas nossas massas espessando-as e dando liga, né? Aglutinando os demais ingredientes ali depois que a massa está assada. Ela é importante também para manter a umidade e os gases da fermentação dentro da massa. Isso significa que quando eu tenho a retenção desses gases e dessa umidade, eu tenho um maior crescimento, um volume maior dessa massa e eu tenho, consequentemente, uma massa mais úmida e que não esfarela. Então, a quantidade recomendada é de até 2%. Se você colocar em excesso, você vai ter uma massa muito elástica, então ela vai ter dificuldade em expandir dentro do forno por conta dessa força forte, né, das ligações ali de liga dentro da massa. Então você tem dificuldade em expansão da massa, você tem sabor residual da goma xantana e você tem um miolo do seu pão, do seu bolo, parecendo pão de queijo, aquele miolo que estica, sabe, que fica puxento, que não é tão agradável. E o pior mesmo é o excesso pelo sabor, o excesso de sabor dela mesmo que fica na massa. Se você coloca menos goma xantana do que o recomendado, a sua massa vai ficar esfarelando, tá? E por que a gente dá tanta importância para a goma xantana? Porque ela é o ingrediente que mais se parece com o glúten. Então né, em equivalência ali, o ingrediente que atua com as características muito similares ao que o glúten atua nas receitas com farinha de trigo. Então, por isso nós utilizamos esse ingrediente nas nossas receitas para trazermos essas características do glúten para as nossas receitas sem glúten. Eu sei que muitas pessoas não gostam de utilizar a goma xantana, mas nós podemos substituí-la, não precisamos utilizá-las em todas as receitas, né? Nós podemos substituí-la por psyllium, por exemplo. O psyllium também é um agente de liga e atua de maneira bem similar à goma xantana nas nossas receitas sem glúten. Então, como eu disse, a goma xantana é um agente de liga que se parece muito com o glúten, por isso que nós as utilizamos nas nossas receitas. Mas você pode perguntar: nossa, mas a gente usa farinha de liga, né? Para que agente de liga também? Porque somente as farinhas, muitas vezes, não são suficientes para darem liga, né? A liga necessária ali para manter os nossos pães e os nossos bolos unidos depois de assados. Então, muitas vezes, sim, a gente precisa usar a goma xantana. E no vídeo de amanhã eu vou te falar sobre um dos grupos de farinhas que nós mais utilizamos para trazer maciez e umidade às nossas massas sem glúten. Mas para isso, você precisa estar inscrito no canal. Então, inscreva-se agora no botãozinho que está aqui abaixo, se junte a essa nossa família e também garanta a notificação do vídeo que será publicado amanhã. Se inscreveu? Então vamos lá. A proporção recomendada de goma xantana nas nossas receitas de pães e de bolos sem glúten é de até 2%. E assim, tem um jeito de misturar essa goma xantana às nossas receitas. Algumas pessoas preferem misturar a goma xantana na gordura, então no óleo vegetal, por exemplo, e depois incorporar ao restante dos ingredientes na massa. E outras pessoas, como é o meu caso, preferem colocar a goma xantana diretamente junto às farinhas. Então eu coloco ali junto ao mix de farinhas, misturo muito bem e continuo o prosseguimento da receita, tá? Eu prefiro assim, dilui da mesma maneira, eu não tenho dificuldades em bater essa massa depois que eu coloco a goma xantana, porque ela tem o ponto de hidratação ideal, então eu consigo manusear muito bem e incorporar muito bem os demais ingredientes com esse jeito de aplicar as receitas, colocando a goma xantana misturada ao mix de farinhas. Mas você pode ficar à vontade para escolher o melhor uso, o jeito que você prefere ali em casa, para que você se adapta melhor para aplicar a goma xantana nas suas receitas. E a proporção que eu recomendo, né, a gente tem ali um limiar, até 2%, tanto em pães quanto em bolos. Para bolos especificamente, eu não gosto de colocar 2%, porque eu acho que fica goma xantana em excesso. Então eu já tenho um bolo mais elástico, eu não tenho assim um sabor residual na receita, mas eu tenho um bolo mais elástico. Então eu não gosto daquela consistência que fica se eu colocar 2%. Então eu prefiro colocar de 1
a 1,3% no máximo de goma xantana nos bolos sem glúten. Isso considerando o total de farinhas, né? Então, você considerando 100% de farinhas, você vai colocar ali de 1 a 1,3% de goma xantana nos bolos sem glúten. Já nos pães, que a gente coloca uma quantidade de farinhas maior, tem um ponto de hidratação mais seco do que os bolos, por exemplo, eu gosto de colocar sim, então, os 2%. Então, para bolos, de 1 a 1,3% e para pães, 2%, tá bom? Que eu recomendo que você use e aplique nas suas receitas. Então, siga essas dicas, siga essa recomendação de uso para você conseguir fazer os seus pães e bolos perfeitos sem glúten. E no vídeo de amanhã, para te ajudar ainda mais, eu quero falar sobre um grupo de farinhas que é utilizado por mim e por muitas pessoas para trazer mais maciez e mais umidade às massas. Se inscreva agora no canal, eu sou Gabriela, pães e bolos perfeitos sem glúten existem e eu te ensino a fazê-los. Já aproveita para me seguir lá no Instagram, @GabrielaGregolin. Um beijo!